Bem, aos que já aqui chegaram, o nosso convidado da abertura da Plus Design Week, promovido pelo Design Smart, pelo curso de Design do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, é o professor Dr. Alberto de Sá e Melo, que é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona, em Lisboa, e diretor do curso de Direito do SMAT, em Portimão. Ele é consultor jurídico da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal desde 1984 e tem uma quantidade imensa de títulos jurídicos publicados, 87 títulos jurídicos publicados, entre os quais o Manual do Direito de Autor e Direitos Conexos, e o Direito do Trabalho para Empresas. E o professor Sá e Melo foi convidado para nos falar hoje sobre propriedade intelectual. E vamos ter a oportunidade de ouvi-lo. A propriedade intelectual é um aspecto que importa muito ao design como uma ferramenta de desenvolvimento econômico. É um dos elementos fundamentais para a defesa do design nacional, né, para que, através disso, a gente consiga transformar o design, o produto nacional, em riqueza. É preciso que ele esteja protegido por um arcabouço legislativo, amparado no judiciário, para que a gente tenha segurança de colocar produtos inovadores no mercado, sabendo que eles não serão copiados imediatamente. Então, professor Sá e Melo, é um prazer recebê-lo e é seu o espaço. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado pelo vosso convite também. É com muito gosto que eu estou nesta sessão do curso de Design do SMAT. Foi muito simpático terem-se lembrado de mim. Realmente, eu há muito tempo que me dedico ao estudo das matérias da propriedade intelectual. O que pensei para hoje é uma comunicação relacionada com as incidências da propriedade intelectual no design. Comecemos pelo fundamento destas questões. Devemos sempre começar pelos fundamentos. Não devemos nunca dar por adquirido, quando investigamos cientificamente, nunca devemos dar por adquirido aquilo que nos é apresentado, nem sequer como tema. Ora, o tema é design e propriedade intelectual. Fala-se de propriedade intelectual. Embora neste conceito de propriedade intelectual se compreendam tradicionalmente os direitos de autor e os direitos conexos e a propriedade industrial, este é um conceito impróprio. Não se deve falar de propriedade intelectual porque ela não é uma verdadeira propriedade. O direito de autor, o direito dos criadores intelectuais e os direitos conexos, que são os direitos dos artistas, dos produtores de fonogramas, dos organismos de radiodifusão, dos editores, são não direito de propriedade, mas são exclusivos de exploração económica de obras ou de bens tutelados por elas. A propriedade, a verdadeira propriedade, o direito do proprietário, exclui todos os não proprietários do gozo, do desfrute da coisa objeto de propriedade. Eu, enquanto proprietário deste relógio, posso impedir que qualquer outra pessoa desfrute, aproveite, usufrua, goze este relógio. Eu, enquanto titular do direito de autor, eu não posso impedir mais do que o desfrute económico dos bens intelectuais. Ou seja, o desfrute intelectual, o aproveitamento intelectual, o gozo intelectual é aberto a todos. Se eu pintar um quadro, se eu realizar uma pintura, pintar um quadro, o desfrute intelectual da pintura é aberto a todos, desde que tenham um título legítimo de acesso, por exemplo, ao museu onde está exposto. Ao passo que, se eu for proprietário de uma coisa, posso impedir que qualquer outra pessoa goze dela. Então, qual é o exclusivo que os direitos intelectuais, e nos direitos intelectuais compreendo
a chamada propriedade literária e artística e a propriedade industrial, qual é o exclusivo que os direitos intelectuais proporcionam? É um exclusivo de exploração económica dos bens. O autor, o titular de direito, tem o exclusivo da exploração económica dos bens. É claro que para ter este desfrute intelectual dos bens intelectuais, portanto, para eu poder contemplar um livro, para eu poder desfrutar intelectualmente de um livro, tenho que adquirir um suporte desse livro, ainda que esse suporte seja um site na internet onde eu o vou consultar. E, portanto, eu tenho que ter um título legítimo de acesso. Eu não posso, para desfrutar da obra intelectual, passar a poder roubar os livros das livrarias, porque o desfrute intelectual é aberto o desfrute, mas não é aberto à propriedade dos suportes. E, portanto, preciso ter um título legítimo. Eu, para poder desfrutar intelectualmente num concerto, num cinema, num teatro, tenho de ter título legítimo de acesso. E isto, que é uma coisa que parece óbvio para toda a gente, já resulta menos óbvio quando se trata de aceder a bens na internet. Porque as pessoas pensam que, como a internet tem fama de ser um meio de acesso livre, um meio de liberdade, que se pode aceder livremente a tudo o que está na internet. Não é assim. O acesso a bens intelectuais na internet, quer o carregamento de bens, quer o descarregamento de bens, só é livre se houver um título legítimo de acesso. Portanto, para descarregar obras que estão a circular na net, ou mesmo para carregar na net, fazer o upload na net de obras intelectuais, é necessário a autorização do autor. Nada disto impede a afirmação. O titular de um direito de autor, ou de um direito conexo, ou de um direito industrial, não é proprietário. É apenas titular de um direito exclusivo de exploração económica de bens intelectuais. Qual é a vantagem? Este exclusivo de exploração económica de que eu estou farto de falar, que os senhores estão fartos de ouvir-me falar, este exclusivo de exploração económica, que poderes é que dá à pessoa? O que é isto de ter um exclusivo de exploração económica? Bom, ele tem duas vertentes. Tem uma vertente pessoal e uma vertente patrimonial. Na vertente patrimonial estão compreendidos os exclusivos de fixar, gravar a obra, ou seja, só o titular do direito de autor, só o autor pode fazer ou autorizar que outrem faça a gravação da obra, compreendendo-se aqui o seu carregamento na internet. Em segundo lugar, só o titular do direito pode reproduzir a obra, reproduzir é multiplicá-la em exemplar, copiá-la. Em terceiro lugar, só o titular do direito de autor pode distribuir a obra. Distribuir a obra é comercializá-la, pô-la em circulação, alugando-a, emprestando-a. E, finalmente, só o titular do direito de autor, só o titular do direito intelectual pode colocar a obra à disposição do público na internet. Portanto, isto tudo são exclusivos do autor. Portanto, dizer que o autor tem o exclusivo de exploração económica da obra, não a propriedade, como eu disse antes, mas o exclusivo de exploração económica, significa que ele tem estes poderes patrimoniais. Mas os direitos intelectuais também têm uma vertente pessoal, não patrimonial. Que poderes é que estão compreendidos nessa vertente pessoal? Estão compreendidos os seguintes poderes. O autor, ou o titular do direito, tem o poder exclusivo de divulgar a obra ou mantê-la inédita. Primeiro poder, este é o poder nuclear de todos os outros poderes pessoais. Em segundo lugar, tem um direito que é um direito muito curioso. O autor pode, se tiver razões morais atendíveis, e desde que indenize, retirar a obra de circulação. Morreu recentemente um pianista, o Radu Lupu, que queria retirar todas, achava que as suas interpretações no mercado não eram boas e queria retirá-las todas de circulação, por não as considerar dignas daquilo que ele considerava o essencial, o padrão de qualidade que queria que as suas obras tivessem. Portanto, o direito de retirada. Em terceiro lugar, o direito de modificar a obra, também é um direito pessoal. O autor pode interromper a circulação de uma obra para a modificar. É claro que para isso tem que a retirar primeiro de circulação.
Depois o autor tem, obviamente, o direito de reivindicar a autoria, de chamar sua à sua obra, é o chamado direito de reivindicar a paternidade. Finalmente, o autor tem o direito de defender a integridade da obra, isto é, opor-se a qualquer alteração na sua obra que afete a sua integridade, a sua estrutura formal, isto é, que afeta a obra formalmente tal qual ele a concebeu. Ele é senhor soberano destes direitos. E, portanto, como vimos, esse exclusivo de exploração económica, esse palavrão de que eu falei no início da exposição, por contraponto à propriedade, o direito de autor não é uma propriedade, é um exclusivo de exploração económica, é um exclusivo que é composto por direitos de caráter patrimonial, estes que eu disse, e de caráter pessoal, estes que eu disse. Então, e a propriedade industrial, como iremos ver, está a paredes meias com o direito de autor. A propriedade industrial outorga aos titulares de direitos exclusivos de exploração económica de bens industriais. Quais são os bens industriais que são protegidos? São protegidas as invenções, que são patenteáveis, os modelos de utilidade, os modelos e desenhos industriais, nos quais se incluem as obras de design, as marcas, os logótipos, as recompensas, tudo isto são bens industriais. Mas agora muita atenção a este elemento que é decisivo e muito importante para o que eu vou dizer a seguir. A proteção por propriedade industrial é uma proteção relativamente mais pobre em relação à proteção por direito de autor. Porque a proteção por propriedade industrial depende de registro, depende de um pagamento, depende de uma avaliação administrativa se o bem tem novidade, originalidade, singularidade, finalidade industrial. E, além disso, é limitada no tempo, tem uma duração de 10 anos, depois tem que se pagar uma renovação do registro. Ora, a proteção por direito de autor é uma proteção que é muito mais ampla. Primeiro, não depende de registro nenhum. Para que uma obra literária ou artística seja protegida por direito de autor, não é necessário o registro. Existe o registro de obras literárias, mas é só para efeito de prova, não é condição da proteção. E depois a proteção por direito de autor é uma proteção que dura por toda a vida do autor até 70 anos após a sua morte. Ou seja, é uma proteção muito mais ambicionada do que a proteção pela propriedade industrial. Portanto, importa fazer a distinção entre um e outro. Ora, curiosamente, as obras de design, e é por isso que vos trouxe até aqui, estão precisamente na fronteira entre o direito de autor e o direito da propriedade industrial. As obras de design, diz o artigo, diz o Código da Propriedade Industrial, estabelece o seguinte: qualquer modelo ou desenho registado beneficia igualmente da proteção conferida pela legislação em matéria de direito de autor, a partir da data em que o modelo ou desenho foi criado ou definido sob qualquer forma. Perguntam os senhores, e o que é isso de um modelo ou desenho? A lei também define e diz: modelo ou desenho designa a aparência da totalidade ou de parte de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, forma, textura ou materiais do próprio produto ou da sua ornamentação. Produto é qualquer artigo industrial ou de artesanato. Esta é a proteção pela propriedade industrial, a tal que eu disse que depende de registro, tem de ser paga e tem uma duração limitada. Só que, irmã gêmea, siamesa desta norma, existe uma outra no Código de Direito de Autor, que diz: são obras originais, as obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística independentemente da proteção relativa à propriedade industrial. É claro que esta norma é daquelas normas, passa a expressão macacas, porque é uma norma que diz assim, em resumo ela diz: as obras de design são protegidas de direito de autor quando forem criações artísticas, o que é mais ou menos a mesma coisa que dizer são protegidas por direito de autor quando forem protegidas por direito de autor. E, portanto, não adianta nada, ou seja, não é um elemento que nos ajude muito. Então temos que indagar um pouco mais.
parece que os modelos ou desenhos são protegidos, registáveis, como bens de propriedade industrial, independentemente de serem criação artística, desde que reúnam os requisitos gerais do registro. Quais são? Novidade, isto é, não haver registro anterior de idêntico produto, e a singularidade, isto é, suscitarem no utilizador informado uma impressão global diferente de qualquer outro ato divulgado, de qualquer outro antes divulgado ao público. Por outro lado, os desenhos, modelos e as obras de design são protegidos por direito de autor, independentemente de registro, desde que reúnam o pressuposto geral da proteção jus-autoral, que é possuírem uma expressão formal, literária, artística ou audiovisual criativa. Bom, isto só tem que ver com o problema nuclear de toda a arte. O que é uma expressão formal criativa? Quando pode afirmar-se que uma obra de design é uma obra de arte? O que é uma obra de arte? O que é arte? Temos estas perguntas todas para fazer para conseguir responder a estas questões que aqui nos trouxeram. Vamos tentar. Uma das hipóteses a seguir é a letra do próprio Código da Propriedade Industrial. Qualquer modelo registado é protegido por direito de autor desde a data da sua criação. Pergunto eu, será então que basta uma obra de design ser nova e singular para ser considerada uma obra de arte? A proteção por direito de autor não depende de qualquer formalidade, como eu disse há pouco. É independente de registro. Será que, visto o acima exposto, a proteção jus-autoral das obras de design só é concedida mediante registro? Quer dizer, estas particulares obras de direito de autor só são protegidas por registro, como exceção à regra geral de que a proteção por direito de autor não depende de registro? Claro que não. O que faz que estas e quaisquer outras obras sejam protegidas por direito de autor é, esta é a expressão, criatividade da sua expressão formal. Mas volta à pergunta, mas o que é a criatividade? O que faz com que um bem imaterial seja uma obra artística? Vamos a isso. Alguns dizem que a obra de arte reflete a personalidade do seu autor e que é isso que lhe dá a criatividade. Mas como se faz essa indagação, pergunto eu? É necessário proceder a uma análise psicológica do putativo autor para reconhecer numa obra o reflexo da sua personalidade? Isso é inviável. A obra intelectual é expressão da escolha livre e criativa do seu autor. Esta liberdade não é a liberdade psicológica, a ausência de coação, é a liberdade criativa. A criação sem subordinação a ditames quanto à sua forma. Esta é que é a liberdade que determina a criação artística. Não quer isto dizer que a obra revestida de criatividade não possa ser encomendada, criada sob contrato. Quando isto acontece, são os fins de utilização da obra que se predeterminam, não a sua expressão formal concreta, que continua ditada unicamente pelo autor que a cria. Portanto, em suma, o facto de uma obra ser encomendada não a torna menos criativa, porque a liberdade criativa é a liberdade de dar uma expressão formal que se entenda, não a liberdade de criar vinculadamente. Há quem afirme que nos objetos de design que não merecem tutela sob direito de autor, mas apenas como produtos industriais, a sua finalidade prática é a sua utilidade suplanta a valia estética. Este tem sido o grande argumento. O que se tem dito é o seguinte: uma obra de design em que o seu principal valor seja a sua finalidade prática, mais do que o seu valor artístico, o seu valor estético, é protegida por direito industrial. Se for mais valioso a componente estética, artística, do que a finalidade prática, então já é protegida por direito de autor. Isto dito assim pode ser muito bonito, mas não esclarece grande coisa. Então vamos mais fundo para tornar isto cientificamente compreensível. É verdade que a utilidade prática de uma obra de arte é nenhuma.
Um quadro, uma pintura não serve para nada na prática. Quando muito estivermos zangados, serve para partir na cabeça do namorado. Agora, não tem uma utilidade prática. Se eu arremessar um quadro com uma pintura de Picasso a um gato mal comportado, o gato mia, mas não porque tenha sido atingido por uma obra de arte, e sim porque lhe foi atirado o suporte físico material dessa obra, o quadro em que ela está pintado. Não podemos entregar a avaliação do caráter artístico de uma obra a critérios puramente subjetivos. Como avaliar se reflete a personalidade do seu autor? Como é que eu sei se uma obra reflete a personalidade do autor? Imaginem as obras de Fernando Pessoa, com não sei quantos heterónimos. Que parte da personalidade dele é que está refletida? Isso é um desafio para um psicólogo. Não pode ser a indagação que faz um apreciador de arte. Não deve entregar-se a isso, não tem competência para tal. Uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, muito apreciável, afirma-se: o conceito de obra implica que exista um objeto original, uma criação intelectual do próprio autor. A qualificação como obra está reservada aos elementos que sejam a expressão dessa criação. Então eu vou tentar enunciar uma série de princípios, mais exatamente 8, para nos tentar chegar a responder a essa pergunta, a essa questão magna. O que é uma obra de arte? Uma coisa tão simples como isto. O que é uma obra de arte? O que é arte? Primeiro princípio. O facto de um desenho ser protegido como produto por propriedade industrial não invalida que seja também protegido por direito de autor, desde que haja uma criação artística. Isto diz o Código de Direito de Autor. Portanto, ser protegido por propriedade industrial não invalida que seja também protegido por direito de autor. Segundo princípio, os modelos ou desenhos registados gozam de proteção pelo direito de autor, mas esta proteção pode também ser otorgada a desenhos não registados que sejam criação artística. Portanto, o registro dá proteção, mas há desenhos e modelos não registados que gozam também de proteção pelo direito de autor. Em suma, não podemos fugir à questão: quando é que um desenho pode ser considerado uma criação artística? Terceiro princípio: o simples facto de um desenho estar registado não faz dele uma criação artística. O registro industrial não é condição necessária nem suficiente da proteção por direito de autor. A proteção por propriedade industrial, dependente do registro, destina-se a uma coisa diferente da proteção pelo direito de autor. A proteção pela propriedade industrial destina-se a rentabilizar o investimento na produção dos bens, com fins utilitários por um período de tempo limitado. A proteção por direito de autor, com duração muito superior, como eu disse há bocado, até 70 anos após a morte do autor, é reservada às criações artísticas. Quarto princípio: não é a consideração subjetiva da valia estética de um objeto que permite por si só distinguir a obra artística do objeto meramente industrial. Temos de encontrar um critério mais objetivo. Quinto princípio: a predominância do caráter utilitário do bem sobre o seu valor estético é indício de estarmos perante um mero produto industrial. Cá está. Se num determinado bem a valia for de valor superior, a valia estética for suplantar a utilidade industrial, estamos perante uma obra de design protegida por direito de autor. Mas como é que nós sabemos isto concretamente? Temos que ser objetivos, temos que ter um critério seguro, não podemos limitar-nos a palavras, a belos conceitos. Sexto princípio: os objetos em que a forma está simplesmente ao serviço da destinação prática e utilidade, com pouca margem para a liberdade criativa, não são suscetíveis de proteção pelo direito de autor. Se compararmos dois objetos utilitários, isto é, dois objetos com utilidade prática, com a mesma exata funcionalidade prática, produzidos com materiais de igual valor ou valor semelhante, e um deles tiver um valor comercial muito superior ao do outro,
É provável, é simplesmente provável que a diferença de valor resulte do valor estético artístico que um tem a mais do que o outro. Imaginem, dois cinzeiros, ambos feitos de metal, ambos servem para pôr beatas de cigarro. Um deles vale mais do que o outro. O que é que acrescenta ao valor de um em relação ao outro? Não é o material, não é o facto de serem, são ambos feitos de barro, ou ambos feitos de ouro, como queiram. Então aquilo que um tem a mais do que o outro é provavelmente o seu valor estético. E como é que isto se determina na prática? Eu falo com recurso a estes dois últimos princípios. Sétimo princípio: o que determina o valor estético artístico de um bem não podem ser considerações puramente subjetivas. A imputação de valor artístico deve resultar dos pareceres de especialistas e ser minimamente consensual na comunidade. Ora, e por muito que isto vos custe ouvir, nada há de mais consensual do que o valor de mercado atribuído por especialistas. Aquilo que valoriza uma obra de arte em detrimento de uma obra meramente industrial é o seu valor estético. E quem é que atribui esse valor estético? São os especialistas, é o consenso na comunidade, ditado pelos especialistas e refletido no valor de mercado. Então temos o oitavo princípio, o último. Entre duas obras de design ou entre dois desenhos ou modelos industriais, se for ser socialmente consensual, tendo em conta, nomeadamente, o parecer de especialistas, uma diferença de valor comercial dos objetos produzidos, é provável que a mesma resulte do valor artístico acrescentado em um deles em relação ao outro. Portanto, este valor a mais dado consensualmente pelos especialistas, este valor de mercado a mais é provavelmente a marca da proteção por direito de autor. E com isto tentei responder à questão tão simples e tão complicada do que é o que é que dá a um bem industrial, a uma obra de design, o valor artístico que lhe otorga aquela proteção tão ambicionada de direito de autor. Reparem, é uma proteção brutal, 70 anos até após a morte, sem registro, é a simples criação exteriorizada que se protege. Vale a pena essa proteção. E, portanto, todos os bens intelectuais aspiram à proteção por direito de autor. A proteção pela propriedade industrial é uma proteção mais pobre. Depende de registro. É limitada temporalmente a 10 anos. Não tem a mesma amplitude da proteção por direito de autor. E vejamos que a fronteira é tão ténue como isto que eu tracei. Está as obras protegidas, e falo concretamente das de design, porque as obras de design são muito importantes, estão exatamente na fronteira. O Código de Direito de Autor diz: as obras de design são protegidas por direito de autor quando constituírem criação artística. É claro que isto dito assim, como eu disse há bocado, é não dizer nada. É dizer, são protegidas por direito de autor quando forem protegidas por direito de autor. Muito obrigado, e até aí chegamos nós. Portanto, temos que determinar o que é essa valia artística dá, estética dá, a mais que permita atingir a proteção por direito de autor. Eu estou sensivelmente a meio do tempo, não vos quero massacrar, vou, no entanto, dar mais 2 ou 3 ideias que me parecem importantes sobre propriedade intelectual. Há sistemas de direito de autor que são diferentes do nosso, os chamados sistemas de copyright. Estes sistemas vigoram nos países anglo-saxónicos e à letra este direito é o direito de cópia ou o direito de reprodução, como referem os países anglo-saxónicos. Nós, nos países de civil law, falamos de direito de autor, eles falam de copyright. Diz-se, há muitos preconceitos nos países de civil law em relação ao copyright, dizendo que o copyright a obra é protegida sobretudo na sua materialidade, pelo seu valor económico. Diz também que nos sistemas de copyright o direito de autor pertence fundamentalmente ao empregador, ele é que é o titular do direito, portanto é um direito industrial, é um direito das empresas. Diz-se isto, é menos nobre que o direito de autor, os conceitos são menos nobres que os do direito de autor do civil law. Os direitos pessoais do autor estão mitigados.
Vamos ver o que é que estas afirmações têm de verdade. É verdade que a proteção da obra e dos seus suportes é totalmente independente nos sistemas de civil law, ou seja, eu adquirir um quadro com uma pintura, eu ao adquirir o quadro não adquiro a mais pequena parcela do direito de autor, adquiro um bem material, o quadro, onde está fixada como suporte material a pintura determinada. Eu adquirir um aspirador, também não estou a adquirir a patente de invenção do aspirador, estou a adquirir um bem que para ser produzido recorreu a uma invenção que está patenteada, e a invenção patenteada é que é protegida por direito industrial. Portanto, eu ao adquirir suportes não adquiro a mais pequena parcela de direito intelectual. Não adquiro, eu comprando um livro não fico titulado do direito de autor sobre esse livro. A titularidade permanece com quem estiver, normalmente o próprio autor. Por outro lado, eu ao adquirir direito de autor não estou a transmitir suportes materiais. Por exemplo, há uma exceção a esta regra: quando eu adquiro uma pintura, o único direito de autor que eu atribuo ao comprador é o direito de a expor. Mas se eu fizer aquilo que eu disse há bocado, que é retirar a pintura de circulação, eu não desaproprio, não exproprio o dono do quadro da pintura que lá está. Eu simplesmente posso impor-lhe que não continue a expor a obra de arte, que nele está fixada, mas ele permanece com a propriedade. Isto tudo para dizer que são completamente independentes os direitos de autor e os direitos sobre os suportes materiais das obras. Ora, diz-se, no entanto, que o sistema de copyright, e isto é a verdade, para que uma obra seja protegida é preciso que esteja registada. Nós vimos ainda há pouco que não é isso que se passa nos sistemas de direito de autor. Nos sistemas de direito de autor a proteção é independente do registro. Mas para entendermos um sistema de copyright, para ver se é assim tão brutal como parece, temos que ver o que se passa em Portugal com as chamadas obras coreográficas de dança e pantomimas. O que a lei portuguesa diz é que as obras coreográficas e pantomimas só são protegidas quando se fixarem por escrito ou por qualquer outra forma. Parece que a lei portuguesa, que não é uma lei de copyright e que não faz depender a proteção do registro, parece que exige que elas tenham uma forma especial, mas é só isso que faz. A lei vem exigir que as obras coreográficas e pantomimas tenham uma forma tangível para serem protegidas. Ora, é isto que se passa nos sistemas de copyright. Os sistemas de copyright, os sistemas anglo-saxónicos do Reino Unido, dos Estados Unidos da América, são sistemas em que está perfeitamente clara para a doutrina a diferença entre a obra e o seu suporte. Simplesmente consideram que para que uma obra seja protegida ela tem de atingir um suporte, uma expressão formal que seja tangível, tem que estar fixada em alguma coisa, um pouco como que para ser reconhecida. Ora, nós em Portugal consagramos a mesma coisa para as obras coreográficas ou pantomimas. É claro que isto não põe em causa, que está perfeitamente claro, quer nos sistemas de copyright, quer nos sistemas de civil law, que a proteção pelo direito de autor não depende, é independente da proteção dos suportes materiais. Uma outra fonte do tal preconceito que eu referi é a que vem do próprio nome, copyright, direito de cópia. Diz, isso é um direito pobre, é um direito só para a reprodução das obras, etc. Ora, analisemos a expressão direito de autor. A expressão direito de autor, eu não sei se ainda está connosco algum jurista, ou se está presente algum jurista, a expressão direito de autor é uma expressão que contém uma petição de princípio. Os que não são juristas talvez não saibam, mas no direito há vários ramos: há o direito das sucessões, para tratar das heranças, há o direito das obrigações, para tratar dos créditos, há os chamados direitos reais ou direitos das coisas, para tratar da propriedade, há o direito da família, que trata daquilo que o nome indica, e há o direito de autor. Ora, ninguém se chama ao direito da família direito do marido e da mulher.
Ninguém chama ao direito das obrigações o direito dos credores. E ninguém chama ao direito reais o direito dos proprietários. E muito menos ninguém chama ao direito das sucessões o direito dos herdeiros, ou se quiserem até dos mortos. Olha o que é que estás a ajustar, então está o direito dos mortos. Mas reparem, chamar direito de autor a este ramo de direito é a mesma coisa que chamar direito dos mortos ou direito das sucessões. Portanto, chamar direito de autor não é inocente. Chamar direito de autor contém uma petição de princípio, contém a opção do sistema pela proteção do autor. É esta a razão de chamar direito de autor a este ramo do direito. Então, parece concluir-se que nos sistemas de civil law a proteção reside sobretudo no autor. O que é o autor? Autor é o criador intelectual da obra, mas segue-se daqui que o autor tenha de ser uma pessoa física, porque se é o criador intelectual, até ver intelecto só tem as pessoas humanas, portanto só as pessoas humanas é que têm intelecto. Então será que o autor é necessariamente uma pessoa humana? Não é. Mesmo nos sistemas portugueses existem as chamadas obras coletivas. As obras coletivas são obras criadas por várias pessoas sob a égide, por exemplo, uma empresa. Ora, imagine o programa de computador da Microsoft. Um programa de computador da Microsoft é criado por quem? É pelo gênio informático A mais o gênio informático B? É criado pelos dois? É criado por eles os dois sob a coordenação do diretor criativo? E depois deste sob o diretor comercial e de marketing, diz, não, faça o programa mais assim, porque assim vende melhor, ou pelo próprio diretor-geral da empresa, ou no fundo ele é criado por todos eles sob a égide empresarial. Esses programas de computador são criados no cadinho, no enquadramento empresarial. Nem se consegue determinar quem é que fez o quê. E, portanto, quem realmente cria essas obras é a empresa. Ora, as empresas não têm intelecto, não têm intelectualidade. Portanto, é disto que se trata, ou seja, parece que autor não quer necessariamente dizer pessoa dotada de intelecto. E depois, no direito britânico, a lei britânica já prevê, e a nossa é só uma questão de tempo que venha a acontecer, que possam existir obras geradas por computador. Bem, eu nem quero agora abordar esse tema, porque isso daria uma conferência só por si. Será que há obras intelectuais fruto de inteligência artificial? Hoje em dia fala-se claramente que sim, diz-se claramente que sim. Obras criadas por inteligência artificial. Então, se há obras criadas por inteligência artificial, por muito inteligente que seja a inteligência artificial, não é o intelecto humano que está aqui em causa. Então parece que o autor não é necessariamente uma pessoa física e, portanto, lá se vai mais outra das grandes diferenças entre o direito de autor e o copyright. Outra questão que marca a diferença entre o direito de autor e o copyright é a titularidade originária do direito. O titular originário do direito de autor é o criador intelectual. Portanto, quem cria a obra é que é o titular originário, o primeiro titular do direito de autor. Nas obras criadas para outrem, esse direito de autor, nos sistemas de copyright, pertence ao empregador. Eles, aliás, depois até têm atribuições mais estranhas, por exemplo, nas obras cinematográficas e audiovisuais, o direito de autor pertence ao realizador principal e ao produtor. Ora, o produtor é um empresário, mas é titular originário do direito de autor. E vêm as santas justais dizer, não, sacrilégio, isto é estar a atribuir o direito de autor a quem nada cria. Bom, mas então nós temos um sistema semelhante. Quando as obras forem criadas por contrato, o direito de autor é atribuído a quem o autor quiser, o que significa que, apesar do direito se constituir originariamente na titularidade do autor, ele pode ser imediatamente atribuído ao empregador. Dirão, isto conceptualmente é diferente, é verdade, mas o efeito prático é o mesmo. E, portanto, não há assim uma diferença tão grande com os sistemas de direito de autor. Finalmente,
O que é a expressão formal de que eu tenho estado a falar o tempo todo? A expressão formal de uma obra é a sua manifestação externa, o modo como é percebida por um espírito inteligente. A expressão formal de uma obra é a sua estrutura externa, o modo pelo qual se apresenta a espírito inteligente. Eu tenho para mim que o que faz uma obra ter expressão formal criativa é menos aquilo que ela reflete do espírito de quem a criou e mais o facto de ser percebida apenas por seres inteligentes. Como eu disse há bocado, se atirar uma pintura ao gato, o gato mia não é por ficar muito impressionado pelo que lá está pintado, é porque é magoado pelo objeto, pelo suporte material. Ora, nos seres inteligentes, quando contemplam uma pintura ou uma obra de design, aquilo que os impressiona é a expressão formal dessa obra. É isso que faz dela criativa, é ser inteligível como tal por espíritos inteligentes. A criatividade, então, é dada pelo modo único de uma obra. É criativo mais do que aquilo que é original e novo, aquilo que apresenta de um modo pelo qual nada tinha sido apresentado antes. Os senhores tenham noção que hoje em dia, por exemplo, são protegidas por direito de autor as bases de dados. Ora, não há nada menos criativo do que um dado. Um dado é um elemento informativo. Só os dados informativos criativos são fake news. A informação, em princípio, retrata a realidade, não é uma invenção da realidade, não é uma efabulação da realidade. Portanto, o que é protegido numa base de dados? Não podem ser os elementos informativos que não são criativos. O que é protegido é a estrutura formal da base, a forma como ela é organizada. O plágio, por exemplo. O plágio ocorre quando alguém se apropria da estrutura formal de uma obra alheia. Não é a cópia servil, não é a cópiazinha que se faz no teste, não é a cópia servil, não é a falsificação, que é chamar alheia a uma coisa que é própria. O plágio é chamar insidiosamente seu àquilo que não é mais do que a expressão formal, do que uma expressão formal alheia. Já o mérito da obra, há muita gente que diz, a obra tem que ter mérito. Não tem. O mérito da obra não é requisito de proteção. É tão protegido um quadro de Picasso como o desenho de uma criança. Ambos são igualmente protegidos por direito de autor. Aliás, devo dizer que alguns dos testes dos meus alunos que eu corrijo são tão diferentes daquilo que é a verdade e do que está nos manuais, são tão criativos em estarem tão errados, que são super protegidos por direito de autor. Aquilo são verdadeiras criações intelectuais dos alunos, porque aquilo não tem nenhuma correspondência com nada que tenha sido feito antes. Entre aquilo e o que está nos manuais não há qualquer coincidência. E, portanto, são protegidíssimos por direito de autor. Não têm mérito, depois não terão, mas são criativos e, portanto, são protegidos por direito de autor. Finalmente, a intencionalidade. Eu a intencionalidade já acho que seja um requisito. Se eu amontoar um conjunto de pneus e umas correntes no fundo da garagem, isto é lixo, tens que deitar aquilo fora. Mas se eu pegar nesse mesmo conjunto de pneus e nas correntes, os amontoar e os puder sobre um pedestal ali no jardim da Gulbenkian, provavelmente aquilo passa a ser apreciado como uma obra de arte. Então aqui temos, o que é que distingue um caso do outro? São os mesmos pneus, as mesmas correntes, amontoados da mesma maneira. É a intencionalidade, ou seja, o propósito de dar àquela criação um caráter formalmente apelativo e criativo. E, portanto, é essa intencionalidade que, ao contrário do mérito, eu considero que é elemento da proteção por propriedade intelectual. E então concluo dizendo, diz-se então que uma obra de design é criativa, logo protegida por direito de autor, quando for consensual entre os especialistas no mercado, que possui uma expressão formal única, que não preexista à sua revelação e a valoriza, suplantando o fim utilitário do objeto à qual se aplica. E, portanto, é esta mais-valia estética, criativa que a obra de design tem, que a transporta da proteção meramente como bem industrial para a proteção por direito de autor. Muito obrigado. Não vos maço mais.
Fica à vossa disposição para o que me queiram perguntar. Professor, muito obrigado pela aula maravilhosa. Como eu lhe disse, estou envolvido com isso, com esse tema já há 27 anos e aprendi muito hoje com a sua aula, especialmente porque o meu envolvimento era no Brasil, em que há diferenças da legislação e do entendimento da legislação e da sua aplicação. Entre as anotações que eu fiz aqui, antes de deixar que os participantes encaminhem as suas questões também, aliás, eu pediria que os participantes que tiverem questões a fazer, quiserem perguntar alguma coisa, que usem o recurso aí, por favor, de levantar a mãozinha para a gente saber que vocês querem fazer algum comentário ou pergunta. O professor Saimelo já mencionou uma das questões que eu ia levantar, que são as obras criadas por inteligência artificial. Há pouco tempo atrás eu tive contato com um amigo, cujo amigo dele é um desses criadores que está trabalhando com algoritmos que geram obras de arte. E uma das coisas que ele diz é que vai gerar um processo confuso, porque ele vai continuar a produzir obras de arte mesmo após a sua morte, né? Porque, na verdade, o que gera a obra é um algoritmo, um programa de computador que vai continuar a fazer, que independe dele. Ele detém os direitos originais, e aí é curioso, sobre esse algoritmo, e a produção do algoritmo também é dele, né? Eu acho que, mas como o professor disse, só isso daria uma conferência específica só sobre essa questão da inteligência artificial. Mas eu tinha duas questões específicas para lhe fazer, ou, na verdade, são três, com relação à proteção. O design está sendo utilizado cada vez mais como uma ferramenta estratégica de desenvolver sistemas e de desenvolver estratégias. Esses sistemas ou estratégias desenvolvidos pelo design, tendo uma expressão gráfica e descritiva, eles são protegíveis também pelo direito de autor? É a primeira pergunta. Muito bem. Então, respondo da seguinte maneira. A lei de direito de autor, já agora antes disso, sobre a inteligência artificial, realmente dava para uma conferência autónoma só sobre esse tema. Mas esse seu amigo que vai continuar a criar depois de morrer, repare que o senhor disse que ele vai continuar a criar. Ou seja, o programa de computador que ele gerou e que depois autonomamente vai produzir obras, na sua origem teve-o a ele. E, portanto, pode sempre alegar-se que na origem está um ser humano. Mas isto hoje já não é absolutamente claro. Eu ainda estou a estudar esse assunto, vai ser o meu próximo artigo, vai ser precisamente Inteligência Artificial e Direito de Autor, em que eu tentarei determinar se considero, modestamente, dentro da minha, se considero que as obras criadas por inteligência artificial, no fundo, no princípio não têm um ser humano. Mas depois não aprofundei em doce. Quanto à pergunta concreta que me fez, a proteção de sistemas, a lei de autor é expressa em dizer que os sistemas não são protegidos por direito de autor. Os sistemas, os processos, os projetos não são protegidos, mas a sua expressão gráfica já é. Portanto, a expressão gráfica que dê a um determinado sistema é protegido por direito de autor. O sistema em si não, enquanto concepção, enquanto método, enquanto meio para chegar a um fim, mas depois a expressão gráfica que dê esse sistema, essa expressão gráfica concreta é protegida. Ao mesmo sistema podem ser dadas várias expressões gráficas, cada uma delas é autonomamente protegida como uma obra intelectual, todas provenientes do mesmo sistema. Ou seja, mas não, de qualquer forma, não dá para se utilizar desse tipo de proteção para proteger um sistema, já que a lei determina que sistemas não são protegíveis. Exatamente. Ok.
Isso é uma pergunta. A outra pergunta diz respeito a fontes tipográficas. Existe no design uma produção muito grande de alfabetos de fontes tipográficas que são comercializadas ou distribuídas depois. E havia no Brasil uma discussão muito grande sobre a proteção a essas fontes tipográficas, como é que se daria, se era individual, se era pelo conjunto. Existe algum mecanismo pela legislação portuguesa que permita fazer uma proteção jurídica de fontes tipográficas? Eu, a opinião que tenho sobre isso é a seguinte: a fonte tipográfica enquanto tal não é protegida, mas depois, se for dada uma concreta expressão a uma fonte tipográfica, fazendo letras de um determinado tipo, tipos de um determinado tipo, ela passará a ser protegida. Ou seja, a fonte em si não é protegida, depois a expressão concreta que em cada caso seja dada a essa fonte. Sim, ou seja, o seu desenho. O seu desenho, exatamente. Portanto, em se fazendo, digamos, uma cartela com a apresentação deste alfabeto completo, desse sistema completo tipográfico, isso seria protegível. E a minha dúvida é se essa proteção terá que ser individual para cada letra ou pelo conjunto de letras. Penso que pode ser dada a cada letra e pode ser dada ao conjunto de letras, como obras autónomas. O conjunto acrescenta algo ao somatório de cada uma das letras, mas as letras individuais desenhadas são protegidas. O que acho que é interessante para os nossos alunos é que estão estudando tipografia, de uma maneira geral, frequentemente é muito difícil de se proteger as letras individualmente. O fato de ter a possibilidade de fazer uma proteção coletiva, né, do grupo, do conjunto de letras, é muito mais interessante porque as letras isoladamente podem ter características semelhantes com outras fontes. E essa diferença está no conjunto e não na particularização. Na minha opinião, pode ser dada a ambos, à letra Ok, isolada e ao conjunto. sim, sim. Ao desenho, claro, ao desenho. Exato, exato. Qual era a outra questão? Sim, que diz respeito... o design frequentemente envolve um aspecto formal e um aspecto funcional, né? O aspecto formal ele está protegido tanto pelo direito de autor como pela propriedade intelectual de design, né? O que haveria a necessidade, nesse caso, de se conjugar a proteção, e aí eu estou falando de proteção econômica, de propriedade industrial, efetivamente. Há necessidade de se conjugar o design, a proteção de design com o modelo de utilidade para poder unir esse aspecto formal e o aspecto funcional de um produto sempre? Não, não. A obra de design pode ser autonomamente protegida, não necessariamente como modelo de utilidade, por propriedade industrial e por direito de autor, se tiver a tal expressão formal criativa. Portanto, se tiver o tal valor estético, o tal valor criativo acrescentado. Uhum. Não é necessário associar a outro tipo de proteção. As obras de design são autonomamente protegidas, quer por propriedade industrial, quer por direito de autor, quando atinjam aquele patamar que eu referi há pouco da criatividade da expressão formal. Sim. Okay. Portanto, não precisa de associar à proteção de outro bem industrial. Perfeito. Existem perguntas? Vocês têm alguma pergunta, alguma observação, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Entre os professores e alunos que estão a nos ouvir? Eu tenho uma. Diga, Andrei. Nos Estados Unidos há o conceito do fair use. Não sei se existe aqui em Portugal,
Mas a minha pergunta, o fair use é usado no copyright no contexto de crítica ou paródia ou sátira, e existe esse conceito no propriedade industrial. Na propriedade industrial e no direito de autor, o fair use tem requisitos próprios, um bocadinho diferentes, que têm que ver com uma exceção ao exclusivo do copyright. Admite-se a utilização de acordo com o fair use quando houver determinados requisitos, designadamente, que não bulam com a exploração económica. Em Portugal nós temos um conceito paralelo que não é exatamente, em Portugal e nos países todos de civil law, temos um conceito paralelo que não é exatamente coincidente com o de fair use, que é o conceito de uso privado. O uso privado das obras é lícito e livre. O que é uso privado? É o uso da obra num ambiente familiar, sem exploração económica, sem finalidade, que não prejudique os interesses do autor. O grande problema que se coloca é que, por exemplo, é com a chamada cópia privada. Ou seja, não se pode pôr um polícia atrás de cada fotocopiadora e atrás de cada computador para saber o que é que a pessoa está a copiar, a fotocopiar ou a descarregar do computador, nomeadamente obras protegidas. Qual foi então o sistema que se adotou para evitar prejudicar tanto os autores com esse uso privado multiplicado por milhões de pessoas? É só para mim, é só para si, mas se cada uma das pessoas do mundo disser é só para mim, acabam por ser todas somadas e o prejuízo é enorme. Portanto, como é que foi a forma que se encontrou de mitigar esse uso privado como lesivo do autor? Foi através de uma figura que é a chamada gestão da cópia privada, ou seja, em cada aparelho que se adquire, seja uma pen, seja um computador, seja uma impressora, seja uma digitalizadora, seja o que for, em cada um destes aparelhos é cobrada uma taxa que depois reverte para uma associação chamada AGCOP, Associação para a Gestão da Cópia Privada, que reúne esses montantes, que são montantes, imagino, muito grandes, qualquer aparelhote que o senhor compre, um telemóvel, qualquer coisa apto a gravar obras intelectuais, vai uma pequena taxa para essa associação. E supostamente ela depois redistribui-a pelos autores, editores, produtores, etc., para mitigar o uso. Portanto, em suma, e respondendo conclusivamente à sua pergunta, o fair use não se transpõe mutatis mutandis para os sistemas de civil law, mas nós temos o paralelo que é o uso privado, que tem a mesma lógica. Uso feito em condições em que não é prejudicado o autor. E, portanto, esse uso privado é um uso privado livre. Obrigado. Obrigado pela sua pergunta, Andrei, que deu margem a uma explicação bastante interessante do professor Saimelo. Mais alguém tem alguma pergunta? Carla, professora Carla Pauliello. Olha, primeiro, Diga lá. boa tarde a todos, não é? Boa tarde. Eu cheguei atrasado porque eu estava em aula, mas eu vim o mais rápido possível para acompanhá-los. A minha pergunta era direito de autor em trabalhos desenvolvidos em ambiente acadêmico. Não sei se isso foi falado ao longo do... Em evento académico, não. Não, em ambiente acadêmico. Não foi falado. Não? Então eu queria só Prossiga. falar um pouquinho, assim, entender um pouquinho como é que fica, não é? O que é que exatamente pretende saber? Os trabalhos, por exemplo, dos alunos que são desenvolvidos em sala de aula com orientação dos professores e, né, o direito de autor, ele é do aluno, mas na hora de uma patente, uma possível patente, como é que isso fica para a instituição? Por exemplo, se tivesse sido um aluno do SMAT, como é que o SMAT se comporta nesse... A política do SMAT de direito de autor não conheço, mas posso responder como é que se regulam as coisas em termos de direito de autor. Acontece o seguinte: primeira questão, é suposto, mais nas universidades estrangeiras do que em Portugal, que se fixe aos professores a produção de um número mínimo de criações científicas. É muito frequente em universidades avançadas, penso que o SMAT ainda não tem essa política, mas eu penso que deverá ter, que é a política de impor aos seus docentes que, por exemplo, produzam lições.
lições para dar aos alunos, materiais para dar aos alunos, materiais científicos para dar aos alunos. Há muitas universidades que já incluem isso nos contratos que celebram com os docentes. E nesses contratos o que se estabelece é que as obras criadas, o direito de autor nessas obras pertence à instituição. Portanto, considera-se que na remuneração dos docentes já está incluída uma parte que é para cobrir a remuneração das obras protegidas por direito de autor que eles criem. Isto transforma que as obras que eles criem no exercício da sua função docente, trabalhos, elementos de apoio, materiais de apoio, etc., tudo isso pertence à instituição. O direito de autor pertence à instituição. Nos termos em que as coisas estão, ou seja, na ausência desse tipo de acordo, desse tipo de contrato que se faça com o docente, o direito de autor pertence àquele que cria, seja aluno, seja professor. Portanto, o direito de autor não pertence à instituição. Na falta de convenção, não pertence à instituição. Tá ok, obrigada. Carla, eu uma vez vi um processo interessante numa universidade na Bélgica. Nos cursos de design é muito frequente que se faça como projeto final, professor, um produto, um novo produto que pode chegar ao mercado ou não. E nessa universidade especificamente, lá em Antuérpia, havia um foco muito grande nisso, de responder efetivamente ao mercado local. Tanto é que havia, no processo de orientação do trabalho de conclusão do curso, envolvia um professor da universidade e um especialista do mercado. Alguém de uma empresa que produzisse aquele tipo de produto, ou alguém que pudesse subsidiar essa avaliação, né, o acompanhamento, subsidiar de informações e também de avaliação depois. E essa universidade, eles tinham o processo era dividido entre os direitos eram divididos entre a universidade e a equipa que estava a desenvolver, envolvendo alunos e professor. E quando o aluno se graduava, efetivamente, a universidade cedia a integralidade daqueles direitos para o aluno. É um sistema curioso que eles têm lá. Porque as obras eram criadas no seio da universidade e, portanto, nesse caso, o direito de autor não pertencia exclusivamente ao aluno, pertencia à própria universidade. Exato. Mas eu achei curiosa essa prática deles de, no final, como recompensa ao aluno pelo bom trabalho realizado, eles cediam os direitos integralmente. Há em universidades brasileiras, é como o senhor disse, quando há um acordo prévio, pode-se determinar um percentual para a universidade. Na universidade que eu ainda estou ligado, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, existe uma regra de percentuais atribuídos para projetos de investigação feitos na universidade, em que cabe um percentual à instituição, um percentual aos pesquisadores envolvidos, aos investigadores. Devia incluir-se isso nos contratos de docência, nomeadamente do ISMAT, clarificava de uma vez essa questão dos direitos de autor. Isso é e também, na minha opinião, constituiria um incentivo à criação. Exato. As pessoas saberiam que lhes pertenciam os direitos de autor ou pelo menos uma remuneração pelo que criasse. Então, um processo interessante. Bem, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Espero não vos ter aborrecido muito. A mim não aborreceu nada. Estou achando extremamente interessante. Inês Silva. Você pode abrir seu microfone e falar, por favor? Alô, desculpem lá, eu estou aqui em casa com um background de Disney Channel e então estava aqui, não se vê, mas penso que às vezes posso ouvir. O professor Alberto, a professora Inês é professora do SMAT também.
como nós a conhecemos por Inês Barracho, eu estava sem saber quem era a Inês Silva. Ah, por pois isso, é, o meu desculpe. Zoom tem estes problemas no Teams, é que o Teams aparece Inês Silva, é verdade. Até eu fico confusa às vezes, como assumo o Barracha, lá está, é uma questão de identidade, Pois. às vezes é mais fácil. Pois Eu peço desculpa interromper, não, Inês, está mesmo a Inês Silva, uma querida amiga, a acompanhar-nos aqui do Algarve. Pois, É outra Inês. é já a Inês Silva. Não, mas por acaso também me aparece como Inês. Se calhar é Ela a já Inês Silva está que a eu rir. conheço também. Olha, pois, é a mesma Inês Silva que eu conhecia, lá Boa está. tarde, boa É por isso tarde. que eu mudei o meu nome, porque há muita luta aqui com estas Inês Silvas do Algarve. É uma questão de propriedade também. Pois é uma coincidência engraçada. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta, aliás, a minha pergunta está mais ou menos esclarecida com essa questão da professora relativamente à prática nas universidades, à aplicação do direito de autor nas universidades. Mas a minha pergunta é, num organismo público, tem de haver uma convenção ou tem de haver uma clarificação, é um regulamento interno que defina isso para a instituição ficar com os direitos das pessoas que lá trabalham. É isso? Se eu percebi bem. É isso. Não havendo nada na instituição onde se trabalha que defina de quem são os direitos de autor dos trabalhos produzidos para essa instituição. São de quem os cria. São do criador intelectual, certo? Exatamente. É isso. Exatamente. Eu não conheço nenhuma norma no Estatuto Eu tenho tido essa dúvida. Portanto, na ausência de convenção, a lei de autor portuguesa é expressa. Na ausência de convenção, os direitos pertencem ao criador. Ora bem, mas quando falava ainda há pouco que era preciso provar que a obra tinha a tal criatividade, não é? Quer dizer, se a obra tem de ser colocada à prova de alguma forma. Não há um crivo prévio, supostamente isso resulta imediatamente. O que eu digo é que, mas como é que a criatividade não é uma coisa que se meça com centímetros? Portanto, Ora bem. Qual é o critério que se pode usar para medir a criatividade? Eu proponho que é o valor dado por especialistas no mercado. Portanto, o valor de mercado da obra. O facto que os especialistas consensualmente consideram ser valioso. Esse valor é aquele que acrescenta. Ou seja, imaginemos, é o exemplo que eu dou sempre, 2 cinzeiros, são ambos feitos de barro. Um deles tem um valor muito superior ao do outro. Porquê? Bem, foi feito pelo Dalí. Bom, mas o Dalí, antes de ser Dalí, não era ninguém. Então o que é que esse cinzeiro tem que acrescenta valor ao outro? Onde é que está esse valor formal, essa valia estética? Está naquilo que consensualmente a comunidade, na expressão dos seus especialistas, reconhece como valor acrescentado e diz: este cinzeiro tem um valor estético que suplanta a sua finalidade prática. Qual é a finalidade prática? Servir de depósito de cigarros. Bom, mas o valor desta peça suplanta essa finalidade, essa utilidade prática. Quem é que atribui esse valor? Eu não vejo que possa ser outra entidade que não os especialistas no mercado, não é? Colocando a questão de outra Agora, não há forma, propriamente assim, uma questão de prova, é uma questão de demonstração de que assim é. Sim, mas clarificando só este aspecto, relativamente, quando não se reclama nada de direitos, portanto não se reclama nenhum valor monetário acrescido, não é, para além do ordenado que se tem, e se reclama apenas os créditos, não é, numa peça. Quando essa questão, quer dizer, não podem impedir, na organização onde se trabalha, não havendo a tal convenção, não havendo nenhum regulamento que o defina, não se pode impedir que a pessoa, o criador intelectual da obra, coloque o seu nome na peça. Não pode impedir, como ele tem esse direito inalienável. Pronto, ok. Era isso que eu precisava de saber. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas pode ser convencionado outra coisa. Sim.
pode ser convencionado outra coisa havendo regulamento, certo? Havendo convenção, havendo acordo. Não havendo acordo, ele Exatamente. tem esse direito. Exatamente. Ok, está respondido, muito obrigada. Esse é um direito fundamental do criador. Devia mencionar Ora o bem. seu nome nas obras que cria. Sim, senhor. Muito obrigada. A Não tenho mais propósito, questões. a propósito de cinzeiros, professor, houve um caso, eu estava me recordando aqui que eu li há pouco tempo, de um estudante que comprou um cinzeiro numa loja de produtos usados, dessas de uma organização não governamental que vende roupas usadas e coisa, e tinha lá um cinzeiro que ele achou interessante, comprou, tinha uma ilustração no cinzeiro, comprou por $10, foi nos Estados Unidos, e descobriu que era de um artista japonês. O preço de mercado desse cinzeiro, que foi o que ele vendeu depois, era próximo de $3.000. Então, um cinzeiro avaliado por alguém como $10, na verdade, valia. O valor de mercado é uma coisa relativamente etérea, mas apesar de tudo é o mais seguro dos critérios, não é? Não pode ser o gosto, não é? Exato. Bem, há mais alguma questão? Inês Barracha Silva, você tem alguma questão também? Não, havia algumas coisas que já sabia, outras que vou recolhendo, mas eu até ia ainda há pouco escrever no chat a dizer que, como é bastante explícito, nós recolhemos informação e ficamos, pelo menos eu, clarificados. Portanto, Obrigado. da minha parte, agradeço imenso a informação que foi disponibilizada de forma clara. Eu estou aqui de aluno, né, tomando notas e notas e notas. Mas é muito útil, sim, senhora. Ainda bem, ainda bem. Tá bom. Gabriela, se me permitem, eu tenho uma questão que, na realidade, nós já fomos confrontados com esta situação aqui no ISMAT. Nós, no ano passado, fizemos um projeto com os nossos alunos e com o SUA, isto para explicar e contextualizar, e depois gostava também de ouvir o professor Alberto, em que nós fizemos de 3, portanto, os nossos alunos propuseram 3, deram resposta a 3 desafios, de 3 áreas que precisavam, portanto, o SUA precisava de resolver a questão, e daí surgiram 3 marcas. Depois a instituição pediu-nos apoio para formalizar o registro dessas marcas, e eu, com o conhecimento que tenho, que também não é, como é óbvio, profundo, fiz aquilo que qualquer designer faz, e isto é um bom exemplo também para partilhar com os nossos alunos, em que fiz a pesquisa para identificar se as marcas existiam e se elas estavam passíveis de poderem ser registadas sem qualquer critério que fosse posto em causa. Infelizmente uma das marcas foi posta em causa, e imediatamente recebemos um e-mail, portanto neste caso nós estamos a fazer o registro para ajudar o SUA a simplificar todo este procedimento, sendo que, portanto, eles são detentores das marcas, nós só fizemos a mediação e até porque temos interesse em dar continuidade aos projetos e ao seu desenvolvimento. E o que aconteceu é que foi, de facto, uma das marcas foi recusada exatamente porque um outro player privado do mercado da área da saúde tem uma marca bastante idêntica que e bastante é similar, mas que na realidade não é a mesma coisa. E, no entanto, não é uma marca que efetivamente esteja visível. Eles têm o registro da marca e atualmente se utilizam em termos internos na sua instituição. Depois expus o caso ao SUA e, portanto, eles, por uma questão de proximidade, de relações, consideraram que não valia a pena. Na altura até pedi à doutora Célia se fazia sentido falar consigo, mas foi o próprio SUA que decidiu que não queria fazer, portanto, dar resposta sequer portanto, ao ofício que nós recebemos do advogado dessa entidade. A questão que eu gostaria de colocar ao professor Alberto é como é que um designer que não tem uma profundidade de conhecimento sobre como, portanto, fazer a sua defesa relativamente a um contexto de reconhecimento de marca, de registro de marca, que cuidados é que um designer deve ter? Se pode dar a sua opinião
portanto, de uma forma muito simples, mas quais são os, peço desculpa, quais são os passos que deve um designer dar para que não veja essa marca recusada? O primeiro passo que deve dar é tentar, junto do Instituto dos Registros e Notariado, averiguar se existe, fazer uma pesquisa prévia para saber se existe marca semelhante protegida. O próprio Instituto de Registros, se tiver uma marca semelhante protegida, recusa o registro. Agora, é preciso muita atenção. Há entidades em Portugal, gabinetes, não vou dizer se são de advogados, se são de não advogados, se são de outras entidades, que vivem de levantar dificuldades a quem pretende registros, para depois vender facilidades. Ou seja, levantam uma série de objeções, atenção, o seu produto devia ser protegido desta maneira, atenção que há outras pessoas que estão a atacar, e depois a pessoa vê-se muito aflita, entrega-se na mão desses gabinetes, e esses gabinetes depois acabam por resolver a questão a troco de alguma quantia. Portanto, aquilo que eu aconselho, se forem, e normalmente são, abordados por alguém a dizer, atenção que a sua marca já está protegida por outra entidade, e quem vos diz isso não for o próprio Instituto de Registros e Notariado, os senhores contratem um especialista nessa matéria para se defender. Não entrem em diálogo com esses gabinetes, porque eles são especializados em criar dificuldades para depois vender facilidades. Portanto, contratem um especialista, um jurista que vos possa acompanhar nesse processo, alguém que perceba um pouco de propriedade industrial, porque não fiquem impressionados com esses gabinetes, com essas interpelações que recebem, que muitas vezes são profissionais das dificuldades. Não sei se me faço entender. Portanto, arranjem um especialista. Primeiro, tentem junto do Instituto de Registros saber se há dificuldade. Se o Instituto de Registros publica o vosso pedido e aparecerão as dificuldades que surjam. Se aparecerem dificuldades concretas, contratem um especialista para vos defender nesse inteirinho. Muitas vezes essas dificuldades só existem na boca de quem vos coloca as dificuldades para depois vender facilidades. Muito obrigada, professora. Aqui neste caso depois acabou por ser mesmo, portanto, e foi uma excelente dica, porque efetivamente eu em termos de empresa já aconteceu exatamente a mesma circunstância e depois nós não sabemos bem como reagir, e é bom esse alerta, e é frequente as empresas serem bombardeadas com esse tipo de interações. Há quem viva disso, há quem viva disso. Exato. Neste caso não, este caso foi efetivamente, portanto, através do próprio INPI que recebemos a notificação de que um advogado, portanto, de representante da empresa estava a identificar. Aqui a única questão foi que a marca deles era, portanto, bem me care em inglês. A ideia era brincar com o trocadilho, e nós, neste caso, os nossos alunos criaram o bem me quer e o bem we care, que fazia sombra, e eles identificaram que tinham e que era por inteira, portanto a marca era bem me quer, utilizando a palavra, portanto, em português, e pronto, e identificaram que havia muitos conflitos e que inclusivamente a questão do desdobrar para o we care não era suficiente graficamente. Bom, era só para deixar aqui um exemplo de como realmente é preciso ter algum cuidado, até porque há um investimento. É gelo fino, é gelo fino. Portanto, mas na altura, lá está, como eu digo, por uma questão de relações, a administração do SUA decidiu que não valia a pena e que até nos pediu para repensarmos quando houvesse a oportunidade de uma nova marca. Portanto, queria também deixar só esta partilha com os nossos alunos. Há aqui questões que são complexas e também necessitávamos poder fazer algum investimento, por exemplo, estando eu, portanto, alguns de nós temos empresas no mercado, por exemplo, a questão de termos bons contratos para entregar aos nossos clientes. Muito raramente nós temos um bom contrato que possa identificar todas as questões e condicionantes da nossa atividade, e às vezes isso é instrumentalizado pelos clientes, portanto, e nem sempre temos a possibilidade para cada situação de estar, portanto, de recorrer a um advogado para apoio jurídico, mas de facto acho que, por exemplo, na nossa área é muito parca a forma, ou muito simplista a forma como muitas vezes nós estabelecemos contratos com os nossos clientes, que não nos salvaguarda na realidade de algumas situações, e deveria existir algum investimento também da nossa parte para que ter pelo menos um proforme
de um contrato para apresentar que nos garante algumas características. Por isso, também deixo este apelo aos nossos alunos de ganharem consciência sobre esta dimensão. Não fiquem impressionados se forem interpelados. Arranjem quem vos aconselhe, porque essas coisas muitas vezes não são o que parecem. Exatamente. Obrigado, professor. Então, mais alguma pergunta? Ou podemos... Eu peço desculpa, Gabriel, já agora gostaria de ouvir o nosso diretor do ISMAT, o professor Rui Loureiro, que está aqui a acompanhar-nos, e também gostaria de ouvir a sua participação, não sei se neste momento ele nos está a ouvir, só chateá-lo um bocadinho. Sim, estou a ouvir, professora Susana. Então, professor. Estou a ouvir. Pois eu já tenho falado sobre... Muito boa tarde a todos e muitos parabéns pela iniciativa. E muito obrigado pela excelente apresentação do professor Saimel, com quem eu já tenho trocado impressões sobre esta questão dos direitos de autor. A mim interessa-me mais como eu sou autor de trabalhos na área de história, não propriamente na área do design, que é uma área mais específica. E enquanto direitos de autor, nós temos comentado alguns assuntos, nomeadamente o autoplágio, que é um tema que me interessa bastante. O autoplágio, o que é que significa? Acho eu, não é? Eu publiquei um trabalho há 10 anos numa revista qualquer e quero refazer parcialmente esse trabalho e publicá-lo noutra revista ou em formato de livro mais desenvolvido. E o professor Saimel tem sempre sabido dar-me indicações preciosas sobre este tipo de questões, não é? E também sobre a utilização de imagens, por exemplo, no caso dos artigos de história. Muitas vezes, eu trabalho de história do século XVI e XVII, muitas vezes nós, nas nossas apresentações PowerPoint, em conferências, reuniões científicas, etc., utilizamos imagens. E o que é que fazemos? Vamos pirateá-las, ou em livros, ou na internet, e também temos conversado sobre estes temas que são sempre um bocado ambíguos, até que ponto nós podemos utilizar imagens, citando, evidentemente, a respectiva fonte. Portanto, é uma questão que eu acho fascinante. Aliás, para todos os autores de qualquer tipo de obra, qualquer tipo de trabalho, não é? Esta questão dos direitos é muito interessante. E eu não sabia que havia essa distinção tão grande entre os direitos de autor e os direitos de propriedade industrial. É assim que se diz, professor, não é? É. Que o professor citou. Mas pelo que eu percebi também, o design está aí numa área de fronteira, não é? Onde os designers podem puxar pela sua autoria. Evidentemente isto é sempre muito ambíguo, não é? Quando depende da comunidade dos críticos, não é? E são os críticos, nós ficamos escandalizados. Eu pessoalmente fico escandalizado, às vezes aqui há dias houve acho que era um desenho do Andy Warhol, não foi? Que foi vendido por 195 milhões de euros, não é? Isto tem a ver com o reconhecimento do mercado e o reconhecimento dos tais críticos, não é? Era bom que as nossas obras atingissem esse valor ainda durante as nossas vidas. Mas de facto, são temas fascinantes. E eu felicito não só a organização aqui do evento, como também os participantes, não é? O professor Saimel, o professor Gabriel, que estão a dinamizar a sessão 2. E os cumprimentos são extensivos a toda a equipa de design, professora Leonor, professora Susana Leonor, professora Américo, que eu já vi, ele está em Faro, não é? No pavilhão. Portanto, mas de qualquer maneira é esta a minha pequena contribuição, professora Susana. Professor Rui, essa questão do autoplágio e do uso de imagens em artigos, conferências, etc., por si só já mereceria uma conversa que acho que nos interessa a todos que estamos envolvidos em produção acadêmica. Essa discussão do autoplágio, para mim, é uma discussão que beira o surrealismo às vezes, mas é muito importante da gente levá-la adiante. Quando quiser. Deixe-me só acrescentar uma coisa, professor Gabriel. Eu, numa determinada fase da minha vida académica, publiquei muitas coisas em Macau. Macau, durante a administração portuguesa e depois já durante a administração chinesa. Depois, a partir de 1999, portanto, Macau passou para a administração chinesa. E eu publicava em revistas que eram muito ilustradas.
E eu fazia sempre essa pergunta, será que nós podemos utilizar estas imagens, ou este mapa do século XVI, ou esta gravura de um livro que está numa biblioteca? E a resposta que me davam de Macau era sempre, a China não aderiu a essas convenções, portanto podemos publicar. Portanto, eu ficava sempre um bocado perplexo com esta. Eu penso que há disparidade de critérios de país para país. Eu, por exemplo, já publiquei na Holanda um artigo, pelo menos 2 artigos, e não fazem ideia do contrato que me mandaram para publicar um artigo de 10 páginas numa revista, daquelas revistas indexadas, etc. Portanto, aquilo era um contrato, mas que eu não poderia nunca mais utilizar aquele texto, que não poderia reproduzir em lado nenhum sem autorização deles, etc. Portanto, eu acho que mesmo dentro da União Europeia há uma grande diversidade de critérios. Em Portugal nunca ninguém pede, ou raramente... Critérios, mas não de lei. A lei é a mesma, só que há quem a utilize de uma determinada forma. Esse tipo de limitações são limitações de natureza contratual, não são legal. Está bem, ok. A lei na União Europeia é toda a mesma, não é? É toda a mesma. E na maior parte do mundo também, porque a maior parte dos países estão sob a Convenção de Berna, e a Convenção de Berna tem princípios comuns ao direito de autor. Mas então, mesmo a legislação do Reino Unido não é muito diferente da legislação da Europa continental, mas na Europa continental a legislação é toda a mesma. É muito parecida, tem nuances, claro, mas é muito parecida de país para país. Mas então, professor, a diversidade depois da aplicação tem a ver, se calhar, com a fiscalização. Tem a ver com contratos, ou seja, o que eles dizem é que o facto de não poder voltar o autoplágio não tem relevância em matéria de direito de autor, o autoplágio tem relevância em matéria de direitos de contratos, porque quem não pretende o autoplágio são as editoras a quem conjunto das quais o senhor publicou o artigo. O senhor não vai, o direito de autor continua a ser seu, a não ser que o tenha transferido para as editoras. E se o transferiu para as editoras, então elas podem passar a fazer a gestão dos direitos das suas criações. No caso de não ter transferido, o problema que se coloca é que o senhor não pode editar um livro na Almedina, em Portugal, e depois, passados 6 meses, editá-lo na Coimbra Editora em Portugal, porque prejudica os direitos da Almedina, não é? Mas não são direitos de autor, são direitos contratuais de autor, direitos de autor que ela adquiriu por contrato. Daí eles terem-lhe dado esse papel tão grande a assinar. Se resultasse da lei, não precisava de ter assinado um papel tão grande. Não? Eu nessa altura ainda não conhecia o professor Saimel, não pude consultar. E só mais uma pergunta, se me permitem. Sim, por favor. Eu escrevo um determinado texto ou faço uma determinada imagem, um logo, o que quer que seja, para alguém que me paga isso. Imaginem, uma universidade qualquer paga-me. Eu posso ficar com os direitos de autor na mesma ou não? Ou o trabalho, quando é remunerado, perco os direitos de autor? Eu penso que o professor Saimel falou sobre isso. Sim, o direito não perde. Depende do que tiver sido convencionado. Normalmente, quando é pago, a entidade que lhe paga apropria-se, passa a expressão, do direito de autor sobre a obra. E, portanto, a sua remuneração é simplesmente o pagamento que lhe for feito. Mas não é obrigatório que assim seja. Eles podem lhe pagar pelo esforço, pelo trabalho, sem que isso constitua a remuneração do direito de autor. E, portanto, o direito de autor permanece consigo. Só que essas entidades hoje em dia não pagam a realização de obras intelectuais, deixando o autor ficar com os direitos, porque senão eles pagavam pela criação e depois o autor é que colhia os frutos da exploração da obra. Portanto, normalmente, quando contratam, atribuem-se o direito de autor sobre aquilo que é criado, mas não é obrigatório. Tem de haver uma convenção específica que diga isso. No contrato deve haver uma cláusula que diga: o direito de autor sobre as obras criadas no âmbito deste contrato pertence à entidade empregadora, à entidade que encomenda. Se isto não acontecer, o direito pertence ao autor. Seja pago ou não seja. Muito bem. Permitir-lhe, por exemplo, ir editar ele sozinho a sua obra, não obstante ter criado a obra no âmbito do contrato. Devo dizer que, insisto, normalmente isso não acontece porque as pessoas não são parvas, não é? E, portanto, se estão a pagar, querem ficar também com os direitos de autor. Mas têm que o estipular, não é nada que decorra diretamente da lei. Da lei decorre que, na falta de estipulação, o direito pertence ao autor. Muito
Muito bem. Muito obrigado, professor. Bem, há alguma outra questão? Vou só lançar assim para o ar uma coisa que me fez lembrar as obras do Banksy e a maneira como ele se apodera dos seus direitos, transformando muitas vezes as obras ou até destruindo as obras depois de terem sido compradas, não é? Como aquela última situação em que foi leiloada a obra e automaticamente, no momento em que foi paga a obra autodestrói-se. E, pronto, e a ideia é que realmente haja um questionar sobre o valor que a obra tem. Pronto, lembrei-me dessa ligação que ele próprio questiona essa questão da autoria e do valor que a obra tem, fez-me lembrar, só para eventualmente alguém pesquisar, caso tenha interesse em quem brinca O com isso. autor pode fazer destruir a sua obra, a questão está nos direitos que atribui a outra pessoa, não é? Exato. Mas e ele acho que há O uma autor, outra por exemplo, se o pintor pintar um quadro e vender esse quadro, ele não vende a pintura, vende o quadro em que está fixada a pintura. Não pode ir depois desapropriar ou destruir o quadro da pessoa que o comprou. Eu sou titular de direito de autor, mas o direito de autor não se confunde com o direito de propriedade sobre o suporte da obra. Claro. O direito de propriedade ele transmitiu ao vender. Exato, mas este autor, este artista tem a mania de fazer o que lhe apetece. Então é um rebelde que faz Eu sei. essas ações também para mexer um bocadinho as coisas, também faz parte. É verdade. Bem, mais alguém? Vasco, você quer fazer uma pergunta ou só levantou o dedo? Não, eu tenho uma questão. Agora, já estamos na parte das obras de arte e das fotografias. Se não me engano, acho que foi em 1970, houve uma exibição da Sherry Levine que se chama After Walker Evans. Neste caso, a artista tirou uma fotografia. Eu estou a ouvi-lo mal, estou a ouvi-lo como desportos, não estou a perceber bem. Importa-se repetir? Claro que sim. Em 1980, houve uma exposição da Sherry Levine que baseava-se na reprodução de uma fotografia, das fotografias de um artista já tiradas. Nesse caso, cá em Portugal, como é que seria a interpretação do direito de autor? Seria da fotografia inicial ou da fotografia, da reprodução? Até que ponto é que é avaliada a criatividade da obra? As obras fotográficas são protegidas pela escolha do objeto e pelo modo da composição. O direito de autor pertence ao fotógrafo. E, portanto, a reprodução de uma fotografia tem de ser autorizada pelo fotógrafo. Quem reproduz a fotografia não adquire nenhum direito de autor, a não ser que este lhe seja atribuído. E, portanto, as reproduções valem pelo livro em que são feitas, valem como coisa material, mas o direito de autor sobre as fotografias permanece com o fotógrafo, com aquele que as fotografou. Mas neste caso há dualidade entre a fotografia inicial e a fotografia da fotografia. A fotografia da fotografia teve de ser autorizada pelo autor da obra original. Portanto, a fotografia da fotografia é o que se chama uma obra derivada. Ou seja, a partir de uma obra original criou-se uma nova obra. E então, sobre a obra original, os direitos pertencem ao fotógrafo original. Sobre a fotografia da obra original, uma de duas, ou é criativa ou não é criativa. Em princípio não é, eu se fotografar uma outra fotografia, em princípio isso não é criativo. Mas se a fotografia da fotografia for criativa, o fotógrafo da fotografia também tem direito de autor sobre a sua criação. Só que para utilizar essa sua fotografia para ser utilizada essa sua fotografia tem que ser pedida autorização ao que fotografou a fotografia e ao fotógrafo da obra original, porque ambos têm direito de autor na obra fotografada. Ok, obrigado. Mas não é frequente uma fotografia de uma fotografia ser protegida por direito de autor. Esse é um metacaso de direito de autor. Mas faz lembrar quase um remix. Ao fim e ao cabo, se pensarmos em música, é como se fosse um remix. Exatamente.
Há muito Exato. essa tendência de haver a música original e um remix da música original, que acaba por ser uma interpretação nova, usando, mas tem que comprar direitos, tem que pagar os direitos ou ter autorização para fazê-lo, não é? Justamente. E aí E tem depois, para utilizar o remix, tem que haver a autorização de quem faz o remix e do autor das obras remixturadas. Exato. aí tem um filme que eu já assisti com eles em aula, que é o Everything is a Remix, que é um filme em 3 ou 4 partes que fala dessas questões das cópias em arte, nas mais variadas expressões artísticas. Como é que se questiona, e da cópia como processo de aprendizagem também, que é uma outra questão que toca na questão pode tocar ou não na questão do direito de autor, ou a cópia como fenômeno cultural. Aí tem uma série de outras coisas que derivam daí, né? Que são outras discussões, que podem gerar outras discussões interessantes. Está quase para ir até Platão e a alegoria da caverna e das sombras. Isso, por aí. Então, mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Estou quase como o leiloeiro, quase batendo o martelo. Se não há mais perguntas, temos só a agradecer muito ao professor Samelo, que realmente foi riquíssimo. Eu acho que nos cativou a atenção de todos aqui e trouxe discussões importantíssimas que certamente vão continuar a partir das suas colocações e provocações aqui, provocação no sentido de nos fazer pensar sobre esse aspecto. Muitíssimo obrigado, professor Alberto. Obrigado eu por terem assistido e quero que saibam que estou disponível para que sempre precisem. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Professora Suzana, quer fazer Obrigada. algumas palavras de encerramento? Não, vou simplificar e agradecer muito a disponibilidade do professor Alberto. E Ok. sim, com certeza que vamos, porque, como é óbvio, falando e tendo esta oportunidade de ouvir, e tão esclarecedor da forma como foi, que eu penso que noutros projetos que os nossos alunos têm a oportunidade de desenvolver e que todas estas questões depois sejam relevantes, acho que seria muito importante, por exemplo, instrumentalizarmos aqui em termos de prática pedagógica, seria levar os resultados dos nossos casos às mãos dos alunos de Direito e com eles verificar, validar qual é que seriam os passos seguintes para poder, por exemplo, submeter a um registro do INPI e perceber como fazer essa validação. Talvez possa ser um exercício interessante para... Muito bem, Sra. Professora, faça-me essa proposta, agora já não na qualidade de orador, mas diretor do curso, terei muito gosto em estudar um projeto de ação conjunta entre os nossos 2 cursos. Temos muito para ainda, peço desculpa que não sei se me estavam a ouvir bem, mas penso que temos aqui, às vezes é sempre complexo e várias vezes pensamos como é que nós nos cruzamos mais e portanto, trazendo as valências dos nossos alunos e perceberem o quanto é importante vivermos numa sociedade em que os projetos cada vez mais são multidisciplinares e que todas as disciplinas são importantes, e aqui está um excelente exemplo de como nós podemos cruzar, portanto, as 2 áreas científicas e trazer a experiência para ambos os lados, trazendo o conhecimento, sobretudo o conhecimento que cada um domina. E, portanto, brevemente iremos com certeza fazer isso, professor. E muito obrigado bem. mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Boa tarde. Encerrando. Boa tarde. Obrigada também, boa tarde. Vou só lembrar que a gravação vai ficar disponível depois no canal do YouTube do Design Smart. Okay?